Márcia, que absurdo, Márcia. Eu sei o que você fez, Márcia. Isso não se faz, Márcia. Isso não se faz. O que você fez? Você ainda pergunta, Márcia. Você ainda pergunta. Você foi pro show da Lady Gaga e não me disse nada. Você foi pro show da Lady Gaga e não me disse nada. Você foi pro show da Madonna. Você foi pro show da Madonna e não me disse nada. Você foi pro show da Taylor Swift e não me disse nada. Você foi pro show do Bruno Mars, levar um cartaz escrito Bruno Mars, eu te amo! E não me disse nada. Eu preciso de um tempo, Márcia, no nosso relacionamento. O que vocês acham, galera? A Márcia agiu certo em não me chamar pro show da Madonna? Tá bom, galera. Ai, tá um calomba, que é uma coisa esquisita. Vamos começar esse vídeo de um jeito mais original, né? Márcia, você pode comprar mamão? Compra mamão pra mim, por favor, tá faltando. Uma desculpa eu sair de casa, Márcia, que eu vou gravar. Compra qualquer coisa. Tá, pode pegar meu cartão, vai. Márcia, não. Compra comida, tá? Comida, coisa barata, no mercado. Gente, olha, a Márcia tá querendo gastar meu cartão com Louis Vuitton, como se eu tivesse... Não, vou comprar coisa barata. Tipo, um ovo, uma carne, um pedaço de carne, coisa barata, gente. Eu, hein? Sabão bom, um Omo, Tic Saipê. Eu, hein? Vai, mas compra o Tic Saipê. Tudo aqui. Não vai cair. Não cai! Vou começar esse vídeo de novo, né? Porque eu acho que merece. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bruno Tomazelli, tenho essa cara de príncipe inglês, nome de príncipe italiano, falante do português, com traços de deus grego, multinacionalidades, numa pessoa só. Ou seja, eu vou te dar um conselho. Inclusive, eu vou passar um perfuminho aqui, passar em mim, um perfuminho só pra ficar mais bonito. Fiquei mais cheirosinho? Fiquei meio sexy? Volta que eu vou passar em você também, hein? Foi, volta em você. Pronto, agora você tá cheirosinho, fudinho, tá? A tela, que a pessoa... Acho que tá de bom, né? Eles estão dando pra ver direito. Acho que é só pegar um papo isso aqui. Eu veria... Vamos lá, galera. Eu queria fazer um pedido pra vocês. Urgentemente. É um pedido que não cabe dentro do meu peito. Então eu preciso fazer. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações
pra tu ficar por dentro das atualizações. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. O importante é compartilhar. Se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí, se inscreve aí. Quase que eu derrubo esse troço de novo. Bom, galera, me segue lá no Instagram e no TikTok, Bruno Tomazelli com TH, se você vai me encontrar lá. E vê aí meu canal, se você gosta de algum vídeo, vai lá no TikTok, me sugere algum tema aí para eu poder gravar, né? Eu já tentei fazer isso uma vez, deu certo. Da segunda vez, ninguém falou nada. Vocês são assim, né? Vocês falam na hora que vocês querem. É igual aquele cara lá do pastel, lá da esquina da rua 15, que bota assim: eu frito pastel na hora que eu quiser. Então, se você for chegar lá na hora que ele não quiser. Inclusive, galera, eu pretendo gravar um vídeo. Não vou dar spoiler, não. Próximo vídeo, tá? Bom, galera, vim aqui falar sobre um tema aqui pra vocês que eu tinha prometido, que eu adiantei pra vocês lá no TikTok, mas não deu. Eu ia gravar no fim de semana, eu tinha falado lá no vídeo, né? Ou sábado ou domingo. Sábado não gravei, aí no domingo também eu tive um ataque de dor de garganta de domingo pra segunda. Eu ia gravar ontem, mas deu tudo errado, porque o celular tava acusando que tava a memória cheia. Eu tive que apagar um monte de vídeo, já tava tarde. E aí já viu, aí um monte de videozinho, porque toda hora ele interrompia a gravação, aí foi um caos para gravar. E aí acabou que eu fui dormir. Eu gravei aqui hoje, quarta-feira à noite. Provavelmente esse vídeo vai sair na quinta. Eu tô gravando na quarta e vou editar e vou postar na quinta, tá? E aí, eu vou falar aqui, comentar aqui com vocês, eu tinha mostrado esse disco, né? Que eu tenho vários bolachão, disco de vinil, que é esses discos aqui, ó, pra quem não tá sabendo, ligando na minha pessoa, esses discos. Pode na casa da sua avó, da sua mãe, ou pelo menos em alguma loja, aí você deve ter visto, né? Um disco desse. Não deve ser estranho pra você, né? Provavelmente pro pessoal da minha geração mas não sei também, né? Depende. Né? Minha mãe tem vários, eu também tenho vários. Vou até mostrar rapidamente alguns que minha mãe tem. Ela já tinha antes de mim. Inclusive foi ela que me deu esse gosto. Eu vou achar, só mostrar alguns aqui. 2 discos aqui. É coisa bem rápida mesmo. Talvez até... Olha só. Ela tem discos. Tipo esse aqui. Scorpions. Banda de rock. Tem Década Explosiva, anos 70, músicas dos anos 70, tem um monte de gente boa aqui, Paul Simon, Paul McCartney, John Lennon, Elton John, top. Tem esse aqui, que é um dos últimos, na verdade eu comprei, né, moçada? Eu mostrei um dos vídeos do meu TikTok, se eu não me engano eu mostrei, Leni Andrade. Enfim, galera, isso eu disse, qualquer dia desse, eu posso fazer um vídeo mostrando os discos, alguns discos meus, alguns dela, enfim. Inclusive ela tem, acho que a coleção inteira da Rita Lee, primeiro naquela fase que ela tá cantando com o marido, né, o Roberto. Quer ver? Eu vou mostrar um disco dela, da Rita, que minha mãe tem.
Deixa eu ver, uma dela com o marido, deixa eu ver. Disco de novela. Vou ver se tem. Agora que eu quero achar, eu acho. É Milton Nascimento? Não. Paralama, não, nada a ver. Igualzinho isso aqui, né? Milton Nascimento e Paralama do Sucesso, que é a mesma coisa. As mesmas músicas. Agora eu não acho. Agora, tá cheio de disco aqui, ó. Agora eu quero mostrar pra vocês. Aí eu não acho. É uma maravilha. É uma coisa assim, impressionante. Achou da Rita Lee. Olha exatamente. É aquele de 82, hein? Eu só acho aqui que é de 82. Bom, tem um clássico da Rita Lee, né? De 80, né? Esse aqui que todo mundo conhece. Óbvio que minha mãe teria esse, né? Não foi de Rita Lee do mundo, né? Tem um monte de disco que a Rita Lee tá com. Tem um de 82 que ela tá com. Que aparece ela e o Roberto na capa. Porque, se eu não me engano, minha mãe tem esse. Eu tava tentando achar pra mostrar, mas tudo bem. Agora que eu quero mostrar, eu não acho. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo mostrando com mais detalhes esses discos, tá? E agora falando em um deles, que é aquele que eu tinha mostrado aquele dia, que é esse disco aqui, a Rádio Nacional e os seus ídolos de auditório. Inclusive até dentro dele tinha um livrinho e tal, que eu cheguei a mostrar também. Deixa eu deixar aqui, deixa eu... Tinha esse perfume ali dentro, aquele que eu mostrei no início do vídeo, o perfume da minha mãe no salto alto. Vai entender, né? Deixa eu botar aqui. Porque aquele perfume minha mãe comprou, a gente já viu, né? Se quebrar, ela me quebra junto. Cada vez que ela ganhou, não lembro. Enfim. Então, eu lembro que eu tinha mostrado pra vocês, né? Que tinha um livretinho, um folhetinho e tal, aqui, né? E aí, o que acontece? Vou explicar pra vocês aqui, contar uma historinha aqui. Tudo certinho pra vocês entenderem, né? Vamos lá, Rádio Nacional. Eu pedi Rádio Nacional. Que Rádio Nacional? Bebeu, Brunão? Como assim? Não. O que acontece? Antes da televisão, a televisão, ela chegou no Brasil, se eu não estou enganado, na década de 50, 1955, por aí. Mas só se popularizou nos anos 60, a partir dos anos 60. E aí, inclusive, um dos primeiros programas a fazer sucesso no Brasil, já na era da TV, foi a Jovem Guarda. Você já deve ter ouvido falar da Jovem Guarda, né? Que era o Roberto Carlos, quem não conhece Roberto Carlos, está em Nárnia, Erasmo Carlos e a Vanderleia. Acho que o Roberto Carlos, dos três, acho que o pessoal mais conhece é o Roberto, não? Não sei. É que o Erasmo também era famoso, né? A Vanderleia também, enfim. Então eu já estou no palpite aleatório. Enfim, e aí foi um dos primeiros programas a fazer sucesso na área da TV. Passava lá na Record, né? E aí, antes da televisão, como é que as pessoas faziam basicamente tudo que elas fazem hoje? Agora, com os streamings, né? Netflix, HBO Max, sabe? Essas plataformas de streaming. Basicamente, tudo que elas faziam era no rádio, ou no cinema para ver filmes, ou no rádio, que não tinha televisão, ou no caso de ver notícias e tudo, era no jornal impresso, físico. E aí, o que acontece? A Rádio Nacional, ela foi, na época, principalmente ali no que o pessoal chama de era de ouro do rádio brasileiro, o auge do rádio brasileiro, ali entre 1940 e 1950, toda a década de 1940 e 1950, foi o período onde o rádio
teve o seu pico, né? Seu auge. E a Rádio Nacional, ela foi a maior estação de rádio na sua época. Por quê? Porque ela abrangia o Brasil todo, tanto que a Rádio Nacional, ou seja, todo o Brasil tinha acesso, conseguia sintonizar a Rádio Nacional. Antes dela, ela foi inaugurada, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tem uma aqui em Brasília que foi inaugurada em 60. Mas essa aqui é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, porque na época ela foi inaugurada no dia 12 de setembro de 1936. Inclusive bem perto do aniversário da minha avó, que é dia 9 de setembro, né? E mais ou menos ali, pertinho de nascimento, né? Minha avó é 40, e aí a Rádio Nacional veio a ser inaugurada alguns aninhos antes, né? Em 1936. E aí, o que acontece? Antes da Rádio Nacional ser inaugurada, o primeiro disco, acho que até cheguei a comentar, né? O primeiro disco que foi gravado no Brasil e comercializado, de fato, porque antes os discos, eles eram gravados, mas eles não eram comercializados, porque era caro. Vinha num aparelho chamado gramofone. Depois vocês pesquisem, gramofone. Era um aparelho grande assim e tal, que é onde se tocavam os discos. E o primeiro disco que foi de fato gravado, comercializado e lançado no Brasil foi de um pioneiro, um cantor chamado Pedro Manuel dos Santos. Ele era conhecido como baiano. E ele gravou em 1902, quer dizer, ele gravou antes, né? De 1900, 1901, de repente até no final do século XIX, 1800, né? Ele não sabe quando que foi a gravação, mas o lançamento foi em 1902, no início do século passado. Uma música chamada Isto é Bom, de um compositor chamado Xisto Bahia. Aí ele lançou a música e tal, e a partir daí foi o divisor de águas do cenário musical brasileiro. Por quê? Porque antes do Isto é Bom, na gravação da música, em 1902, as músicas elas eram ao vivo, porque tinha gravação, né? Você ia para o show, você ia para o teatro, ou as pessoas tocavam em praças públicas, vendiam essas partituras, essas orquestras que tocavam. Então, você não tinha gravação de uma música. Você ouvia a música e decorava, né? E a partir de 1902, você começou a ter o processo da gravação das músicas. As músicas passaram a ser gravadas. A primeira gravadora do Brasil foi uma gravadora chamada Casa Edson. Ficava lá no Rio de Janeiro. Foi fundada em 1900 por um estrangeiro, um tcheco, veio lá da República Tcheca, chamado Frederico Figner. E o nome Casa Edson foi em homenagem, claro, a Thomas Edison, né? Virou Casa Edson. E ela ficou em atividade até 1960. Em 1960, antes, né, nos anos 40, 50, quando veio a Rádio Nacional, que meio que substituiu a Casa Edson, ela virou marca de trator e tal, enfim, coisas assim, do campo, de fazenda. Aí depois ela fechou, faliu. E aí a Rádio Nacional tomou o lugar, né? E aí, o que acontece? Vou comentar aqui algumas coisinhas aqui nesse folhetinho aqui. Inclusive, uma grande curiosidade cadê? O primeiro programa do auditório foi criado em 1938, 2 anos depois da inauguração da Rádio Nacional. Foi inaugurada em 1936, o primeiro programa foi criado em 1938 por um cara chamado Almirante Henrique Domingues. O nome dele, o apelido dele
era Almirante. Ele era conhecido até como a maior patente do rádio na época. E aí, em 1938, ele criou o primeiro programa de auditório. Tá? Olha só o que diz aqui. Estava assim lançada a sorte. A Sociedade Rádio Nacional, emissora do grupo jornalístico À Noite, dava início às suas atividades, propondo-se desde o começo a ser a mais importante estação de rádio do território brasileiro. Então, tem até aqui um anúncio de uma revista que estava em circulação na época, que na época não tinha Sônia Abrão para te informar das coisas, né? Não tinha Sônia Abrão, não tinha Léo Dias, não tinha nada. Não tinha Virgínia, né? Para poder te informar das novidades, não. Era tudo na revista, no jornal, na revista, coisas mesmo impressas, físicas. E aí, no jornal da época, o recorte aqui, estava aqui a página 51 da revista Carioca, A Carioca, que era a revista que tinha circulado, a Veja na época, anunciando o início das atividades da Rádio Nacional. Bem aqui, ó. Original. Meio que tá numa xerox aqui. Se está para ver, se está ao contrário, às vezes não, né? Às vezes eu acho que está ao contrário, mas na hora não. Tudo original, a grafia original, tudo original. Vamos continuar aqui, ó. Aqui. No seu cast, ou seja, no seu elenco, no seu grupo de artistas contratados, seu cast, as suas contratações, o seu elenco, né, do rádio, sobressaíam-se 3 elementos contratados em São Paulo, ou seja, 3 artistas, 3 cantores, que vou falar um pouco deles aqui, que inclusive estiveram na inauguração da Rádio Nacional. 3 artistas. Nuno Rolando, lá de Santa Catarina. Ele nasceu em Santa Catarina em 1913, faleceu em 1975. E nós temos também, o nome dele era Reinol Correia de Oliveira. Outra cantora chamada Sônia Carvalho, nascida em 1914, ela morreu em 88. E também Celso Guimarães, locutor de rádio na época. O Celso Guimarães, acho que ele é de 1904. Agora, o ano da morte dele, eu não lembro, acho que é 60, alguma coisa. Eu vou dar uma olhada depois, deixa eu dar uma olhada, depois eu olho. Eu vou botar aqui no vídeo, tá? Vou botar aqui, tá aqui embaixo. Vamos lá. Havia ainda nomes de peso, ou seja, outros artistas bem importantes da época, né? Como a cantora Aracy de Almeida, né? Provavelmente, quem é da minha geração, provavelmente os avós de vocês, os pais de vocês, mas faço os avós, né? Porque minha mãe, ela me teve com 37 anos, então ela tá na idade de ser avó quase, né? Mas alguém que nasceu perto dela, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, se perguntar quem é Aracy de Almeida, a pessoa vai saber dizer que ela era jurada rabugenta do Silvio Santos, tá? Do programa do Silvio Santos, para quem não sabe, Silvio Santos, quem não conhece Silvio Santos, faleceu ano passado. Ele tinha um programa nos anos 80, 70, 80, né, de calouros. Programa de calouros, tipo, todo mundo sabe que é programa de calouros, né? Inclusive o programa mais louco da Terra, muito engraçado, vale a pena vocês verem no YouTube. Cada figura maravilhosa. Tinha os jurados, e um deles era Aracy de Almeida, né? Que com o declínio do rádio, né, muitos artistas meio que tiveram que se virar nos 30. A gente sabe como é que é, né? Acaba o rádio, não te deu mais espaço na televisão, aí você tem que procurar outro, ou muitos aposentavam, muitos saíam do meio artístico, e outros tinham que se virar, né, nos 30, quase, né, para poder
ter aparições, continuar na ativa. E o Silvio convidou a Aracide Almeida para poder estar lá no programa dele. Eu tenho um disco dela aqui. Deixa eu mostrar para vocês ver se eu acho. Ela foi uma cantora importantíssima da nossa música, do nosso samba, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Aqui. Noel Rosa, um compositor super importante também, morreu muito cedo, um ano depois da inauguração da Rádio Nacional. Ele morreu em 37, com 20 e poucos anos, né? Mas ele deixou uma obra muito importante, né? Que é cantada até hoje. Mas, depois da morte dele, vou mostrar a capa, né? Que eu tô aqui mostrando. Aracide Almeida, essa aqui, bem nova na época, a foto dela dos anos 30 ou 40. E aqui uma caricatura caricatura não, né? Um desenho, né? Que eles fizeram, não sei. Uma gravura que eles fizeram, que não é uma foto dele, né? É um desenho, uma gravura feita do Noel Rosa, né? Uma pose bem característica dele, com cigarrinho, porque nessa época era comum as pessoas fumarem. Eu lembro das minhas avós dizendo, né? Na época que era muito comum as pessoas fumarem, né? Que era considerado chique, elegante, né? As pessoas fumarem. E aí, o que acontece? Inclusive o Noel Rosa, ele tinha um defeito, não precisa ser defeito, né? Uma característica no rosto dele, que um dos eu não sei dizer, um problema no queixo, que um dos lados do que, quer ver? Eu não sei se tem, um dos lados dele parecia, se você olhasse assim num certo ângulo, parecia que ele não tinha queixo. Parecia que ele não tinha queixo. Aí ele, o Adoniran Barbosa apelidou ele de queixinho. Eles nasceram no mesmo ano, praticamente. Apelidou ele de queixinho, porque se olhar para um ângulo, parecia que ele não tinha queixo. E aí temos aqui a Aracide Almeida, que participou da inauguração da Rádio Nacional. Elisa Coelho, uma cantora que lançou uma música muito conhecida hoje, o pessoal conhece, pela gravação do Chitãozinho e Chororó e de outros artistas sertanejos, que é uma melodia, uma música dos dois compositores desta época, inclusive, chamados Ari Barroso e Lamartine Babo. O nome da música: No Rancho Fundo, vem pra lá do fim do mundo. Essa mesma, do Chitãozinho e Chororó, que eles gravaram depois e acabou que ficou associado ao mundo sertanejo, ao universo sertanejo, e é cantado até hoje, né? E a gravação original dessa música é feita por essa cantora chamada Elisa Coelho, feita em 1931. 1931, e não era, a princípio, não era música sertaneja. Era samba canção, que era um tipo de música. Tinha sucesso na época, que era um samba canção. Vale a pena escutar a gravação original no YouTube. No Rancho Fundo, Elisa Coelho. Interessante. Tínhamos também Marília Batista. Não é a Marília Batista lá do... Que é? Na sofrência lá? Essa é Marília Mendonça, né? Não, é outra. Marília Batista, outra cantora. Inclusive, nessa época ela era adolescente. Ela tinha 18 anos, nessa época, 36. Da mesma época que a Aracide Almeida. A Aracide Almeida é 4 anos mais velha do que a Marília Batista. Outra grande intérprete do Noel Rosa. Eu tenho um disco dela também, então um disco das duas. É pra achar que é, né? Inclusive, amantes de boa música, aqui, meu disco, um dos meus discos que eu tenho, Billie Holiday. Aqui, Billie Holiday. Inclusive aqui, nessa parte do disco,
parte de trás do disco, é português aqui, assim. Traduzido, né? Deve ter sido traduzido. Top demais. Uma gravação dela ao vivo. Quando que é o ano? É uma apresentação que ela fez ao vivo. Outubro de 1951, em Boston. Um show, trechos de show que ela fez, né? Em 1951, não tem a foto dela aqui. Só tem essas flores. Ela é muito bom. Foi a partir daí, inclusive, meu padrinho que me deu esse disco, foi a partir daí que comecei a ter interesse pela música americana. Escutar música americana, né? Eu escutava, mas não tinha interesse, eu ouvia, assim, né? Eu achava legal, mas não gostava muito. A partir desse disco, e principalmente eu ouvi músicas, gostava de jazz. Então ela, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Bessie Smith, vários artistas que eu gosto de ouvir, que me despertou interesse de ouvir jazz a partir desse disco. Mas enfim. Pra quem achava que eu só vivia de músicas antigas, assim, né? Músicas muito anos 30, eu tenho Queen. Disco do Queen. Top demais, disco do Queen. Muito top, cara. Show, show, show. E se você disser que não conhece o Queen, pelo amor de Deus, né, cara? Pesquisa aí, né? Agora que eu quero achar o disco, não acho. É muito maravilhoso. Inclusive, vocês conhecem esse disco de algum lugar? Ai, não cai, pelo amor de Deus. Ai. Vocês conhecem esse disco de algum lugar? Esse cara aqui foi um dos maiores cantores do Brasil nessa época. 36, ele já estava fazendo sucesso. Ele começou na Casa Edson em 1915. Esse cara atravessou 1915, 25, 35, 45, 55, 65, ele morreu em 68. Todo este período de 1915 a 1968, ele morreu se apresentando. Vicente Celestino, ele morreu se apresentando, praticamente. Ele gravou ininterruptamente, de 1915 a 1968. Esse cara aqui é top, Vicente Celestino. Inclusive, eu perguntei se vocês conheciam esse disco de algum lugar, porque eu gravei um disco, eu gravei, quem dera, eu gravei um vídeo aqui no canal, eu não lembro o assunto, porque a cabeça é muito boa, né? Não lembro o assunto, mas eu lembro que eu coloquei primeiro vídeo de música aqui no canal. Lembrei agora, primeiro vídeo de música aqui no canal, eu gravei ali dentro, aí eu coloquei, tinha a tela do computador, né? Um negócio que dava suporte para ela, embaixo, que eu botei assim apoiado, o disco dele, do Vicente Celestino. Por isso que eu perguntei se vocês conhecem de algum lugar. Tem alguns discos que eu fiz vídeos sobre, né? Ah, outra pérola aqui que eu achei, ó, do garimpei. Tim Maia, porra. Tim Maia. Aqui, ó, música raiz, ó. Um monte de pérolas aqui, ó. Top demais. Aqui, ó, Soul Music brasileira, cara. Viva Soul Music do Brasil, Black Music, enfim, não vingou muito, né? Vocês têm poucos representantes. Assim, não é que a gente tem poucos representantes, mas não é uma música que vingou aqui no Brasil. A gente tem o Tim Maia, a gente tem o Tony Tornado, a gente tem que, inclusive, Tony Tornado completou 95 anos agora, não sei que dia. Tá vivo ainda, na ativa. Meus parabéns. Tínhamos o Cassiano, né? Mas, enfim, Tim Maia. Inclusive, esse cara deu história, viu?
Tim Maia é de história, viu? Esse aqui é foda, bicho. Ele conseguiu uma cerveja, quer dizer, histórias que contam, né? Que ele conseguiu uma cerveja de graça com um policial. Ele nem era Tim Maia. E ele conheceu, ele era amigo do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, né? Na adolescência, eles fundaram uma banda, tiveram uma banda e tal. E aí ele conheceu eles, o Roberto e o Erasmo, o Tim Maia conheceu eles, porque a mãe dele fazia marmitas. E o Tim Maia entregava, só que com detalhe, sem um feijão. Né, Tim Maia? Você comia feijão, né, Tim Maia? Aí, ó. Não fala nada, né? Você não fala nada que é contigo, né? O síndico. Tá vendo? Você é o síndico, você tem que dar o exemplo. Ele vem e faz o quê? Come o feijão. Com farinha, né? Você comia com farinha, né? Comia ou não comia? Tem que comer feijão com farinha, porque não é feijão. Mas enfim, voltando ao disco que eu queria achar. E você não acha, tá vendo? Ah, Fê, acabei de falar. Pronto, o disco que eu queria encontrar, achei. Não tem, quer ver? Eu até cheguei a mostrar o disco. Não é um Rosa Especial com Marília Batista. Esse disco é dos anos 60, se eu não me engano, 1963, né? Ela foi uma cantora que ficou muito famosa, não mais. Na época dela era famosa, mas agora, enfim, o pessoal não conhece muito ela, não. Esse disco, esse bolachão, vem com 2 bolachões, é 2, né? 2 bolachões, é duplo o disco. Chamam de volume 1, volume 2. A Marília Batista é essa aqui, ó. Vou mostrar a foto dela pra vocês. Aqui, essa moça. Marília Batista. E aqui uma caricatura do Noel. Ele mesmo que fez. Cadê? Tô mostrando? Não, claro que não, né? Aqui. Onde tá meu dedo? Deixa eu... Aqui, ele mesmo que fez, ó. Noel por Noel. Esse cara era fora. Enfim, é isso. Aí você tinha Marília Batista. O que mais que tínhamos aqui? Silvinha Mello, não tem disco dela. Silvinha Mello ficou muito famosa, hein? Estourou, né? Ela ficou famosa nessa época. Mas ela não estourou, não atravessou gerações, não. Silvinha Mello. Abigail Pareces, uma soprano na época. Cantora lírica, né? Da época. Tínhamos também... Ela era muito famosa na época, né? Mas hoje em dia, a maioria dos artistas que estavam lá na inauguração não estouraram, né? Poucos o pessoal se lembra. Tínhamos também um artista chamado Orlando Silva, que era esse aqui, bem novinho, 36, ele tinha 21 anos na época. Aqui, Orlando Silva, ele seria, um pouquinho tempo depois, o cantor das multidões, um dos artistas mais famosos da época. E ele estava lá na inauguração da Rádio Nacional. E aí, o que acontece? Na época, você tinha o mais completo cast de programas, de coisa e tal. E aí, tem aqui uma foto de 53, que ia rolar um programa, um show, alguma coisa. Acho que era um programa que ia rolar. E aí você podia fazer igual você faz hoje, por exemplo. Eu quero ver o programa do Luciano Huck, né, por exemplo. E aí você vai lá, enfim, não sei como é que é o processo, né, porque eu nunca fui, mas você pode ir lá e ir pro programa do Luciano Huck, né? Enfim, você tá lá na plateia, assistir tudo, né? E nessa época você pode também
tem uma opção bem mais confortável e que cabe melhor no seu bolso. Usa este elemento chamado controle remoto, liga a televisão, bota lá o programa do Luciano Huck e assiste com uma pipoquinha com Guaraná, pipoca e Guaraná. Show! Aí é que é sucesso. E nessa época você podia fazer a mesma coisa. Você podia fazer que nem os pessoal aqui, ó. Foram lá, assistiram e tudo. Deixa eu aproximar a foto aqui. Podia fazer que nem esse pessoal fez. Foi lá, assistiu e tudo. Mas você também podia pegar uma cadeirinha, pegar um cafezinho, pão de queijo, ligar seu rádio e assistir, escutar, né, na verdade, da sua casa. Temos aqui uma foto de uma estrela dessa época, mais na frente, já nos anos 50. Emilinha Borba, a cantora dessa época, Emília da Silva Borba, Emilinha Borba. Essa aqui, ó, fotografia de 1951. Nessa época ela estava no auge da carreira dela. Na época ela foi conhecida como a favorita da Marinha, porque ela era popular. E aí, você não tinha também só música. Você tinha também radionovelas, que nada mais era do que histórias novas, como um podcast, por exemplo. Mal comparando, para vocês entenderem melhor, então o podcast de hoje em dia, que você pega, fala, conversa, não sei o quê, e você escuta no rádio, no Spotify, né, no caso, ou depende, não sei qual que você usa, mas não tem os chamados podcasts. Nessa época você tinha os programas de rádio, que eram basicamente a mesma coisa, a mesma proposta, né? A diferença é que você só podia escutar no rádio, não podia perambular e sair por aí com pendrive escutando, né? E tinha Spotify nessa época, né? Mas a proposta era basicamente a mesma. E você tinha as radionovelas, que nada mais é do que novelas, só que não vistas, né? Não na TV. Você não via a trama, você escutava a trama. Aí tinha todo um processo de sonoplastia, tudo que tem numa novela que passa na televisão, normal, porém é no rádio, você escutava. E a primeira radionovela que passou, né, que foi transmitida, foi no ano de 1941, que se chamava Em Busca da Felicidade. 1941 foi a primeira radionovela que foi transmitida nessa época, né? E aí, eu tava onde? Não sei, nós temos aqui alguns autores dessa época que escreviam radionovelas. Aí nós tínhamos Lorival Faisal, na verdade esse era compositor de música, né? Lorival Faisal, Giuseppe Giaroni, eu acho que é assim que fala, quem souber, não sei falar. Não sei, Giaroni ou Giaroni, parece que pelo nome, parece nome italiano, né? Parece que pelo jeito ele devia ter ascendência italiana, não sei também, pode nem ter. Esse é autor de novelas radiofônicas históricas, né? Ou seja, novelas que ficaram famosas na época. Um exemplo dessa nome de uma novela, um nome que vocês não vão conseguir decorar, de tão difícil que é. O nome da novela, Mãe. Esse é o nome da novela, Mãe. Vocês não vão conseguir decorar o nome. Nossa, nome difícil. É pior que fórmula de Bhaskara. Pior que fórmula de Bhaskara. Você não vai conseguir decorar isso nunca. Não vai conseguir nem pronunciar. Como é que é o nome? Mãe. Acabou, é isso. Mãe. Né? E tínhamos alguns radioatores ou radioatrizes que o nome por si só já diz, né? Eram uns caras que iam lá e representavam
contavam a história, mas no caso colocavam as suas vozes, não os seus rostos. Inclusive a maioria a gente não sabia na época quem eram os rostos, porque a gente só ouvia as vozes. Só que era muito famoso e saía em revista, a gente conhecia o rosto, mas a maioria a gente não sabia. Então a gente ficava só na imaginação, né? Alguns radioatrizes dessa época e também autoras, autores, enfim, são alguns nomes. Simone Moraes, Olga Nobre, Susana Negri, Lígia Sarmento, Silvio Silva, Nélio Pinheiro, Nilza Magrazzi e por aí vai. Tem vários nessa época, né? Que participavam aí dessa trama aí, escreviam, atuavam, enfim, dirigiam. E aí nós tínhamos os chamados jornais falados, né? Que eram mais conhecidos como Repórteresso. Quem sabe o que é Repórteresso, levanta a mão. Peraí, deixa eu mostrar, peraí. Explica aí pra galera o que é. Era um repórter que dava as notícias no rádio. Repórteresso. Se você lembra disso, meu amigo, parabéns, você tá ficando velho. Inclusive, vem cá. Vem cá. Não, não dá não. Divulgar seu canal. Não, depois termina aí. O que foi? Ela não quer divulgar o canal dela, galera. Caiu de novo. Continuando. Ah, você vem agora? Não, dane-se, estão de pijama. Não tem problema não. Estão de pijama, não quer aparecer. Parece, quem vai ligar pro seu pijama? Ou vai pro seu canal. Pode aparecer, não tem problema não. Que tem? Você apareceu já? Já apareceu quando eu virei a câmera pra você. Você já tinha aparecido, então aproveita. Irmão, já que tá no inferno, abraça o capeta. Continua aí. Tá bom aí, vai. Tá bom. E aí, alguns elementos, né, da época, alguns artistas do cast da Rádio Nacional, no seu auge, já nos anos 40, a gente tem artistas do naipe. Francisco Alves, o maior artista do Brasil na sua época, ele é da mesma época do Vicente Celestino, que eu mostrei. Ele é alguns anos, pouca coisa, 4 anos mais novo do que o Vicente Celestino. E o Francisco Alves começou a gravar um pouco depois do Vicente Celestino. O Vicente Celestino começou a gravar em 1915 e o Francisco Alves começou a gravar em 1919. Então, gravação mecânica na mesma época. A diferença é que o Vicente Celestino gravou ininterruptamente 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e tal. O Francisco Alves, ele começou a gravar em 19, com o disco lançado em 1920, no ano seguinte, porque demorava, né? Isso porque ele tinha pego, o Francisco Alves, tanto um quanto o outro, eles pegaram uma fase já mais consolidada, porque já estava há mais de 10 anos todo aquele processo, então já estava um negócio mais consolidado. Agora, imagina os artistas que pegaram a primeira fase, de 1900 a 1910. Estou falando de 1900 porque o primeiro disco foi lançado em 1902, mas as gravações não necessariamente são de 1902, são mais antigas, porque não era assim naquele tempo. Imagina, por exemplo, o Patápio Silva, que é um dos maiores flautistas da América Latina, ele morreu em 1907. Ou seja, ele gravou em 1902, 1907, ele gravou pouco tempo, e ele pegou aquela fase que era aquela fase que estava começando,
sabe, a criar raízes, vamos dizer assim, não é raízes. Estava começando a se consolidar como uma forma, né? Se consolidar a indústria pornográfica aqui no Brasil. E aí ele morreu em 1907, bem no início. E alguns discos do Potapio Silva foram lançados depois, 1908, que estava gravado antes, 1909, 1910, até 1915. Tem disco dele que foi lançado em 1915. Muito depois que ele morreu, nos anos 20. Música dele que foi descoberta, gravações dele, que foram descobertas nos anos 30. Então, você vê que o processo era complicado, né? E aí o Francisco Alves, ele pegou uma fase que já estava mais consolidado, porque ele pegou ali, em 1919, o negócio já vinha há 20 anos, então meio que se consolidou e ficou mais rápido, se a gente for comparar o processo com os modernos. É claro, o moderno, para quem vive em 2025, em 1919 não é nada, mas para quem vivia em 1919, 1920, todo aquele processo de gravação, comparado ao início do século, meu Deus, era igual hoje, cara. Galera, a gente pegar o que a gente vive hoje, com o pessoal lá de 2000, 2002, 2000 e tanto, no início do século 21, no início dos anos 2000, vão chamar o pessoal da geração de hoje, que olhar, vai chamar de dinossauro, né? De orelhão, tijolão. Eu fui chamado de dinossauro, praticamente, por um grupo das criancinhas, que o mais velho nasceu em 2019, então eles são de uma geração já que praticamente viveu a vida pós-pandemia já, né? Eu vivi um pouquinho da vida antes da pandemia. Então, eu ainda sou da geração que pegou alguma coisa antes da pandemia. Então, eu sei mais ou menos como é que é a vida antes da pandemia. E mudou totalmente. Mudou totalmente em termos de tecnologia, de tudo. E os moleques já pegaram depois da pandemia. Mais velho, chuto que deve ter nascido em 2019, 2020. Então, eles já pegaram isso. Eles já pegaram o mundo pós-pandemia. Totalmente modificado e totalmente remexido. Enfim, aí eles começaram a contar, eles começaram a perguntar para mim, né? Ah, como é que você fazia e tal? Na sua época, eu falo, na sua época, era 10 anos, 15 anos mais velho que os meninos, na sua época, né? Então, você vê como é que mudou, né? Eu ganhei meu primeiro celular, eu tinha tipo 10 anos, não era 10 anos? Mais 12? Não, 12 já era na pandemia já. Por aí que você 9, 10, né? 11. Por aí. Se não foi na pandemia, né, que eu ganhei. Foi na pandemia ou na pandemia já tinha? Eu acho que foi na pandemia. Foi na pandemia, né? Capaz de ter sido, mas na pandemia que eu ganhei meu primeiro celular. Eu tinha tipo 10, 12 anos de idade. O que tinha? Era um celular simples, só tinha WhatsApp, telefone, Google, YouTube. Eu estava me achando o bambambam. Irmão, olha os moleque. O meu tem Alexa. O meu tem não sei o que. Não é com 5 anos de idade. O meu tem Pix. Falei, que Pix? Falei, que Pix? Meu tempo não tinha nem Pix. Não tinha Pix. Eu vim antes do Pix. Cara, eu tô pensando nisso, cara. Vou falar isso aqui uns anos. Falar que eu vim antes do Pix, cara. Eu já tô me sentindo velho agora. Já imaginou? Eu falar, pô, eu vim antes do Pix. Eu tô me sentindo velho agora, cara. Eu tô me sentindo acabado. Imagina, daqui a 20 anos. Meu Deus. Enfim. Aí voltando, né? Aí na época você tinha Francisco Alves, você tinha Dick Furney, você tinha Marília Batista, que eu comentei dela aqui já. Você tinha Roberto Paiva, cantor de sambas na época. Moreira da Silva, cantor muito famoso, que inaugurou o samba de break. Quer dizer,
samba, inaugurou assim, né? Ele popularizou o samba de break. Pra quem não sabe o que é samba de break, o cara tá cantando samba, geralmente ele conta uma história no samba, aí do nada ele tá cantando, que é fulano de tal, não sei o quê, aí ele pá, ele joga uma fala no meio, tipo, mamãe tá de pijama, como é que é, entendeu? Que coisa aleatória ele soltava e continuava a música. Outro artista, um pouco mais jovem que o Moreira da Silva, que tinha muito disso também, era o Jorge Veiga. Pesquisem, Jorge Veiga também, mais ou menos essa mesma época aí. Mais novo, já é década de 50 já. Aí você tinha Emilinha Borba, que eu mostrei aqui, Carmen Costa, disco, eu tenho um disco dela aqui também, Carmen Costa, deixa eu achar. Eu já mostrei o disco dela aquele dia no TikTok, né? Acho que eu mostrei, um dos discos que eu mostrei foi dela. Isso aqui, Carmen Costa, fez muito sucesso nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. É uma das primeiras cantoras negras a fazer sucesso. Quer dizer, antes dela já tinha Zaida de Oliveira, né? Com a primeira soprano, né? Era negra também, mas faz aquele sucesso. Já tá o Alves também, outro compositor um pouco mais antigo que ela, mas que quando ela tava fazendo sucesso ele também tava, então, enfim, né? Mas assim, tipo, pra fazer sucesso mesmo, ela foi uma das primeiras, na época, claro, na época dela. Aí você tinha Carmen Costa, Emilinha, os Cariocas, era um grupo, na época, os Cariocas, Jorge Fernandes, Namorados da Lua, Blackout, o apelido do cara era Blackout. Não preciso, assim, acho que se eu falar o motivo pelo qual apelidaram o cara de Blackout, vocês vão censurar meu vídeo. Posso falar, né? Época, galera. Obviamente, cara, não é que... Era época, tá, galera? Enfim, eram outras épocas, eram outras coisas e tal. Aí, enfim, um dos motivos pelo qual apelidaram ele de Blackout é porque ele era negro, escuro, negro. Aí associaram Blackout. Ele adotou como nome artístico. Mas é outra época, gente. Não é nada comigo, pessoal. É outra época, tá? Antes que alguém venha me dizer, você é um racista. Eu falei, não. Não é nada a ver, cara. É época, é outra época. A gente tá falando dos anos 30, 40, que foi a época que o Blackout começou. Então, era outro pensamento, tá? Era outro pensamento. Aí você tinha também do Percy Miranda, um grande violinista brasileiro, um dos maiores na época. Dante Santoro, Garoto, outro grande violinista também da época. Instrumentista, né? Luiz Bonfá, Gilberto Milford, Marlene, Carlos Galhardo, Ciro Monteiro, Bob Nelson, Nelson Gonçalves, eu tenho um disco dele também, vou mostrar para vocês. Neuza Maria, Paulo Tapajós, Rui Rei, Pedro Raimundo, Gonzagão. O Gonzagão era dessa época, o Gonzagão começou mais tarde. Ele começou como instrumentista sanfoneiro, não nos anos 40, no início dos anos 40. Não queriam que ele cantasse, mas que ele tocasse, não queriam que ele cantasse. Mas ele se rebelou e resolveu cantar e virou Gonzagão, músicas tocadas aí até hoje. Nas primeiras duplas sertanejas, você tinha o Alvarenga Ranchinho, Tonico Tinoco, tipo assim, antes desse negócio de Ana Castela. Inclusive, gente, tem o quê? Dois meses que aconteceu isso? Eu me senti totalmente desatualizado. Que a minha própria avó, de 80 e tantos anos, sério, juro, minha própria avó, de 80 anos,
já conhecia essa tal de, como é que é? Essa tal de... Hã? Ana Castela, ela já conhecia, eu não fazia a menor ideia quem era. Meu pai que me apresentou ela, assim, a música dela e tal, ele já conhecia, eu não conhecia, mas não dei muita importância, não pesquisei, não fui atrás, eu também esqueci dela, tipo, eu não lembrei que ela existia. Aí não lembro nem por que a gente estava assim na mesa, conversando, aí do nada ela soltou essa. Que Ana Castela, que não sei o que, eu falei, Ana Castela? Assim, quem é a pessoa? Quem é essa pessoa que eu não conheço? Assim, minha própria avó tá melhor do que eu. Tá sabendo mais do que eu. Vocês vão chamar de minha ermitão? Vão? Aí vocês vão dizer, você só vê Netflix. Vejo, só vejo Netflix. Enfim, galera. E na época, só pra gente encerrar esse vídeo, falar um pouquinho sobre alguns artistas que tomaram parte na inauguração, na época da inauguração de 1936, quem estava nessa época, alguns artistas, né? Aí nós tínhamos aquela que eu tinha, alguns eu já comentei aqui, né? Abigail Pareces, não sei, uma cantora lírica, né? Eu comentei. Inclusive ela foi para Nova York e tal, então teve um sucesso internacional. Tínhamos também Sônia Carvalho, que eu comentei dela também, intérprete de samba paulista. Aracide Almeida, né, que eu mostrei até o disco dela. Dolieiro, outra. Nessa época era muito comum a gente ter cantoras sopranos líricas, né? Que não necessariamente cantavam óperas. Por quê? Porque na época da gravação mecânica você tinha que ter muita voz. Muita voz e a sua voz tinha que soar com força. Então eles já metiam logo tenores, baixos, cantores com uma pegada mais lírica e cantores líricos propriamente ditos. E é muito comum nessa época, nos anos 20, nos anos 30, você vê um tenor, tipo um Pavarotti cantando samba. Isso pode parecer estranho, assim, a gente pensar, porra, o Pavarotti cantando samba? Sim, nessa época tinha, se vocês forem pesquisar, tenores, cantoras líricas, tipo, por exemplo, é como se a gente fosse jogar para o contexto mais atual, é como se a gente pegasse, por exemplo, Pavarotti cantando funk, trap. É isso, porque o samba na época era um ritmo muito popular. Então vamos jogar essa para vocês conseguirem entender. É como se o Pavarotti cantando trap, cantando rap, cantando funk. É como se a gente pegasse Maria Callas, uma cantora lírica nos anos 50, muito famosa, já falecida também. Pegar Maria Callas cantando Ana Castela. Mais ou menos isso. Pra gente entender aqui o contexto. Por quê? Porque era o que tinha. Para facilitar a vida, ele já pegou, porque gravar mecanicamente, eu já fiz outros vídeos comentando mais sobre, era muito chato e trabalhoso e muito difícil. Você tinha que ter muita voz, não era qualquer artista que grava a mecânica por conta desse fator, né? Aí já tocavam logo artistas líricos, ou se não for lírico propriamente dito, é com um tenor, um baixo, com voz mais encorpada, né? Com uma pegada mais lírica. O que mais que você tinha? Marília Batista, que eu mostrei o disco dela também. Elisa Coelho. Silvinha Mello. Amália Dias, cantora de tango. Uma argentina, né? Cantora de tango. Bob Lazy. Esse nome ele era brasileiro, tá? Ele tem esse nome meio estrangeiro porque ele cantava repertório internacional, músicas internacionais.
Ben Wright, Mauro de Oliveira, Nuno Rolando, Joaquim Pimentel, cantor de canções portuguesas, fado, enfim, ele era português, né? E Pasquale Garbadella. Pasquale Garbadella, cantor lírico, era muito comum cantor lírico nessa época, gente. Muito comum cantor lírico. E aí você tinha também algumas orquestras. Quais orquestras? Você tinha orquestra sinfônica, eram 9 orquestras: orquestra sinfônica, vienense, havaiana, de jazz, regional, típica argentina, típica portuguesa, serenata e orquestra de cordas. Eram 9 orquestras nessa época. E você tinha alguns instrumentistas nessa época, como Pereira Filho, tocava violão, um grande violinista, Pereira Filho. Luiz Americano, acho que você já deve ter ouvido falar nesse nome. Minha mãe até viu a cara quando eu falei. Quando eu falei Luiz Americano, ela até... a cara dela até aumentou, assim. Já deve ter ouvido falar do Luiz Americano. Ele era conhecido como o homem que faz o saxofone falar, né? Basicamente, ele era o nosso Louis Armstrong. O Louis Armstrong, ele começou tocando... Como é que é aquele negócio? Você fica assim? Sopro. Trompete, saxofone. Acho que é trompete, saxofone, não lembro. Ele começou a tocar negócio de sopro. Depois ele virou cantor, mas as primeiras gravações dele dos anos 20, ele tá lá tocando trompete. Sei lá o que é aquilo, não sei. Acho que é trompete. Então, o Luiz Americano é uma versão do Louis Armstrong brasileira. Né? Enfim. Inclusive, coisa interessante, né? Você tinha um professor de educação física, já tinha educação física nessa época, chamado Oswaldo Diniz de Magalhães. Ele dava aula de exercícios de educação física, né? Exercícios no ginástica, um programa que ele tinha de manhã. Aí ele tinha um pianista chamado Jorge Paiva, que ele usava ele para abrir aspas, ritmar os exercícios. Ritmar os exercícios. Aí ele tocava piano, sei lá, fazendo ginástica. Interessante, ele rindo do seu sofrimento. Tô brincando. Enfim. Eu vou parar aqui o vídeo, porque ele já tá muito longo. Aí eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, também garimpando mais informações aqui também, porque não dá para falar tudo. Já tem 1 hora de vídeo, né? E já falei muita coisa, tem muita coisa também para falar também. Porque eu também vou misturar assunto, já viu, né? Então eu vou parar por aqui. E amanhã, ou quando eu tiver tempo, essa semana, eu volto. Falou! Valeu! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Ativa o sininho das notificações pra tu ficar por dentro das atualizações. Se inscreve aí! Se inscreve! Você tá reparando na minha barba mal feita? Não precisava, né? Não precisava. Beijo. Até o próximo vídeo.